vamos lá então, ministro. Vamos falar disso, porque o Brasil está no centro da nossa pauta principal hoje. A Keiko Fujimori, ela está aqui muito próxima de se tornar a presidente do Peru. Já é a terceira eleição da Keiko, ela que já foi, inclusive, primeira-dama do Peru, numa situação diferente, né? Como filha do presidente, porque o seu pai se separou da esposa e ela assumiu o cargo de primeira-dama nos anos 90, com apenas 19 anos de idade, como filha do Alberto Fujimori, então presidente do Peru. Desde então, ela construiu uma carreira sólida, né, internacionalmente e também dentro do país. Criou o Força Popular, um movimento político que se tornou também um partido político dentro do Peru. E ela perdeu 2 eleições por margens mínimas de votos, como está sendo agora, e na terceira eleição parece que dessa vez a coisa vai virar a seu favor. Nós estamos vendo aqui na tela, nesse momento, com 98,216 centésimos de urnas apuradas, a Keiko Fujimori voltou à liderança, com 50,002% dos votos. Assim, 0,004% é a diferença de votos dela na dianteira. Ela está com um pouco mais de... Aqui eu estou vendo quase 600 votos à frente. Está sendo decidido cabeça a cabeça, mas os votos do exterior estão fazendo a diferença. E eu queria começar primeiro por esse aspecto, ministro, pegar uma visão do senhor. Eu venho pensando muito nisso, que isso demonstra a situação que os países da América Latina foram afundados pela esquerda, pelo Foro de São Paulo. O senhor presenciou, comunicou, esteve próximo desses países enquanto chanceler e diplomata de carreira. Esse trabalho destrutivo que a esquerda fez. E hoje, quem está decidindo o futuro do Peru são aqueles que tiveram que sair do país, porque a diáspora peruana é enorme, principalmente nos Estados Unidos da América. Né? Eles são mais de 400 mil peruanos aqui nos Estados Unidos, e eles estão decidindo a eleição no seu país, porque de tão corrompida que a situação ficou internamente. Isso demonstra, né, o trabalho que a esquerda fez e como eles foram destruindo vários países, como a gente está vendo na Colômbia, Venezuela, Equador, países que estão tentando se recuperar desse flagelo. Como é que o senhor enxerga isso, meu caro? Então, Paulo, é uma tentativa de se salvar desse afogamento ao qual o projeto Foro de São Paulo está submetendo as nações, os povos latino-americanos. O Peru agora é o país que está, a nação que está tentando se salvar, e acho que eles têm aí uma boia de salvação, que é a Keiko Fujimori. Né? Mas não é apenas um episódio isolado, né? Acho que também isso é importante. Cada vez mais os países latino-americanos, as populações estão percebendo que elas vivem uma história comum. Né? Desde os anos 90, viveram uma história de uma interpenetração crescente da esquerda com o crime organizado, com o terrorismo, e nos últimos anos estão vivendo também o processo de tentar sair desse pesadelo. Né? E assim como a entrada foi coordenada, né, todo o projeto Foro de São Paulo, isso é uma das dimensões centrais, não são peruanos trabalhando no Peru e venezuelanos na Venezuela, brasileiros no Brasil, não, são forças trabalhando em conjunto, e também com imenso apoio de superpotências totalitárias de fora. Assim também a saída tem que passar por algum tipo de consciência conjunta, coordenação e aliança, sim, com as democracias, muito especialmente com os Estados Unidos, né? E esse talvez esteja sendo também um dos fatores fundamentais, o fato de agora termos nos Estados Unidos um governo que está disposto a trabalhar junto com os países latino-americanos nesse resgate. Né? O Peru é um dos países que mais sofreram, eu acho, com essa dominação da esquerda, porque o Peru já estava a ponto de ser destruído praticamente como nação no começo dos anos 90. Quando o Fujimori assumiu. O Peru estava sendo dilacerado pela guerrilha maoísta, né, portanto, de extremíssima esquerda, do Sendero Luminoso. E o Fujimori assumiu, conseguiu debelar a guerrilha do Sendero Luminoso. Eu me lembro, nesse momento, na minha experiência pessoal, eu tive um trabalho provisório
em Quito, no Equador, um país que acompanhava, claro, muito de perto o Peru, inclusive pelas rivalidades que eles tinham, e me marcou muito, que era o começo da minha carreira diplomática. Fui num seminário lá sobre o que estava acontecendo na situação do Peru, e as pessoas avaliando, olha, o Peru acabou como nação, o Peru se tornou um Estado falido, isso em 1992. Tá? Então, conseguiram sair disso, né, graças ao Fujimori, com tudo que há de polêmica em relação ao Fujimori, foi por causa dele. E depois, então, eles entraram, no entanto, nessa onda do Foro de São Paulo. De que maneira? Né? Explorando, claro, essa questão ainda da guerrilha, questões sociais locais, especialmente a questão indígena. Né? No Peru surgiu um grupo que tenta fazer uma espécie de indigenismo islâmico. Tá? Tem um grupo que liderado por um aliado próximo do ex-presidente Castilho, que tenta fazer uma espécie de Al-Qaeda peruano, né? Juntar islamismo com indigenismo, só para dar uma ideia dos problemas. Né? Mas também, infelizmente, o nosso Brasil contribuiu para isso, através de todo um processo de implantação de corrupção através das construtoras no Peru. Eu também trabalhei bastante lá, não fui lotado no Peru, mas trabalhei bastante em 2017, 2018, na preparação da Cúpula das Américas, que é um evento a cada 3 anos, ia ser em 2018 no Peru. Então, tive várias reuniões lá. E o tema-chave da Cúpula das Américas 2018 foi o combate à corrupção. E a gente, então, negociou, eu era o principal representante brasileiro nessa negociação, um tratado, uma espécie, não chega a ser um tratado mandatório, mas uma declaração sobre a coordenação no combate à corrupção. Tá? E justamente num país extremamente traumatizado por isso. E aí eu fui me dando conta, conversando com os peruanos, o quanto eles se ressentiam do Brasil, né? Pelo Brasil ter entrado lá com as construtoras para, basicamente, comprar a classe política peruana, né? Normalmente a favor da esquerda, mas corrompendo todo mundo, né? Para destruir toda a classe política peruana. No fundo, eu acho que esse era o objetivo. Né? Tanto que, até durante essa negociação, foi quando surgiu o impeachment do Pedro Paulo Kuczynski, né? Que era um presidente mais de direita, mas que tinha estado implicado, né, nas questões de Odebrecht e tal. Sofreu impeachment. Depois o sucessor também sofreu impeachment, e assim por diante. Bem, e só um pouquinho mais dessa parte histórica. Mas, fique à vontade. E aí, quando assumiu o governo Bolsonaro, eu me dei conta de quanto os peruanos, e todos os latino-americanos em geral, o quanto eles esperavam do Brasil, sabe? Como um esteio de referência, como um apoio, como inspiração, trabalho conjunto para mudar de rumo, para sair desse abismo de esquerdismo corrupto, de corrupção esquerdista e toda essa maçaroca do Foro de São Paulo. Quando a gente chegava, o olho brilhava, né? Entre os peruanos, entre os bolivianos da oposição ao Evo Morales na época, os venezuelanos da oposição, obviamente, né? Que eram os países que ainda estavam muito afundados nisso. E eles, então, viram, olha só, o Brasil agora vai ser o nosso grande aliado aqui nesse processo. Os Estados Unidos também, mas na época a influência americana na América Latina, eles não estavam exercendo tanto essa influência como hoje. Então, o Brasil era realmente a grande referência. Né? E através do Itamaraty, eu, pessoalmente, enfim, sempre orientado pelo presidente Bolsonaro, tentei trabalhar nesse sentido, né? Fizemos uma pressão muito grande na Venezuela, que era o fulcro dessa questão toda. Eu acho que a pressão que a gente fez está dando resultados até hoje, né? Ela foi o que começou a deslegitimar a ditadura do Maduro. Teríamos feito mais se tivéssemos tido a oportunidade, né? Mas, enfim, então acho que esse é o quadro de fundo, basicamente, do Peru, tentando sair, no fundo, desse mesmo quadro do Foro de São Paulo, que é essa unificação do
do marxismo com a bandidagem, né, como eu gostava de falar, e bandidagem de vários estilos, né, tanto o crime tradicional, quanto narcotráfico, quanto a corrupção política e tal. E sair pela via eleitoral, né? Bom, então a gente está torcendo pelos peruanos, né? Não é pela direita, não é pela Keiko, acho que é pelos peruanos, certo? E aí, enfim, estou, claro, acompanhando, eu gosto muito de acompanhar essa coisa de eleição, desde o domingo, tentando acompanhar voto a voto, e a gente consegue acompanhar, tem um ótimo site da OMPE, né, que acompanha as eleições no Peru, vai divulgando o tempo todo, e estou vendo aqui a perspectiva de uma vitória apertadíssima da Keiko Fujimori. Estou acompanhando, né, direto, assim, já sei o nome de todas as pequenas cidades lá no interior do Peru, onde ainda tem votos para contar, enfim. Mas faltam só 20 urnas, né, onde provavelmente ou aumentará um pouquinho ou não diminuirá muito essa vantagem de 500 votos que ela tem, então deve deixar aí. Aí ficam faltando 1.600 urnas, isso é importante a gente comentar um pouquinho, que estão sub júdice, digamos, né? Então, como é que é o sistema no Peru? E aí, justamente, quando tem uma eleição tão apertada, a gente vê, né, o que é um sistema que funciona e como funciona. E funciona em que sentido? Tem escrutínio público, né? Exatamente. Né? É o mais confiança importante, da população. Né? Confiança da população. A lei eleitoral peruana, ela é de 1993. Foi criada por quem? Pelo Fujimori. Tá? Criou uma espécie de, digamos, prevenção contra fraudes eleitorais, contra manipulações eleitorais. Com tudo que se diga dele, ele criou uma lei que acho que é muito avançada. Né? Por quê? Eles não têm TSE, eles dividem em 3 entidades a administração do processo eleitoral. Você tem essa OMPE, que é a Oficina Nacional do Processo, né, Eleitoral, uma coisa assim, que é quem prepara as listas de eleitores, faz a preparação das urnas e tal, encaminha e procede a essa tabulação. Né? As urnas que, por algum motivo, existe alguma dúvida, o chefe lá, o presidente da mesa registra na ata e tal, essas urnas vão, são essas 1.500, 1.600, vão para um outro órgão que é independente do OMP, que se chama JEE, Jurado Especial de Elecciones, né? Seria o Juizado Especial de Eleições, onde, então, vão olhar especificamente essas atas, vão ver, olha, isso aqui é o caso de impugnar a urna inteira, não, isso aqui não tem problema, vamos contar e tal. Tudo isso feito em público, né? Combate à fraude, né? Combate à fraude, com a presença dos... ou seja, havia a presença dos fiscais em cada sessão eleitoral, né? Onde havia uma dúvida, o fiscal registrava, isso fica em ata, obrigatoriamente, então essa é onde um fiscal de um partido ou do outro, qualquer que seja, registra, isso então vai para essa contagem, toda a contagem é pública, mas essa é uma recontagem, digamos, mais específica, em aberto ainda. E se houver uma dúvida nessa JE, você pode recorrer para o Jurado Nacional Eleitoral, que fica acima deles, né? Mas que é independente da OMP. Né? E você ainda tem um terceiro juizado, né? Que é, quer dizer, na verdade o terceiro é esse JNE, né? Que é uma instância de revisão da JEE, né? Então, no fundo, você tem essa tríplice instituição, tá? Ou seja, quem apura, quem julga a apuração, quem prepara as eleições são pessoas, entidades diferentes, né? E tudo em público, certo? Então, eu acho que é um sistema justamente desenhado para dar transparência e para dar confiança às pessoas, né? O que vai acontecer agora? Provavelmente vai levar algumas semanas, talvez um mês, nesse processo de cada uma das 1.600 urnas com problemas serem verificadas. Mas aquele negócio, né, no país X, conta em 2 horas, tá bem, né? Como é que é escrutinado isso? Pois é, o que adianta, né? Confie no supercomputador que dá pau. Na verdade, né, eu acho que
Tudo bem, o preço, às vezes, de você ter a confiança quem que falou assim, não, eu quero ter a eleição mais rápida do mundo, não importa como é que vai ser contada. Ninguém falou isso. Né? O povo brasileiro, por exemplo, não falou isso. Né? Ninguém está apostando corrida de quem apura primeiro. A eficiência de uma contagem eleitoral não se dá pela velocidade, né? Se dá pela confiança que isso gera na população, me parece. Então, isso acho que vai ser essencial no Peru, porque... Só que, olha, cada voto conta, e realmente cada voto, né, vai contar. Provavelmente a diferença final vai ser algo como 5 mil votos, pelo que está se projetando a favor da Keiko, porque as 1.600 urnas que faltam, a grande maioria é em Lima, onde ela ganha, né, sempre ganha. Então, mas vai ser, no máximo, uns 5 mil votos, talvez 10 mil. Isso, num sistema que não tem a confiança da população, realmente pode causar uma explosão. No Peru, né, por enquanto, a coisa está mais calma. Então, com todo esse... o Peru teve 9 presidentes em 10 anos, ou 10 em 9, né? Tá bem. Mas as eleições em si não têm sido contestadas. Né? A Keiko, na verdade, ela está concorrendo pela 4ª vez. Né? Os problemas têm sido... Né? Os problemas têm sido vindos de outra fonte. Então, eu acho que a gente precisava olhar para esse sistema peruano. Aqui, perdão. Não, imagina. PT! Como uma, digamos, inspiração, né? Uma inspiração. E não só inspiração, né? A gente hoje tem esse problema da confiabilidade eleitoral em todos os lugares do mundo. Então, vamos ver, né, como é que diferentes modelos estão sendo implementados, quais são as percepções populares a respeito desses modelos, e vamos em frente. Mas, enfim, se a Keiko realmente ganhar, eu acho que temos aí mais um capítulo, né, mais um degrau nessa subida de volta, né, ao ar livre para a América Latina. Pois é, e é interessante isso que o senhor comentou. São 2 pontos que eu quero levantar aqui antes de trazer mais uma pergunta para o senhor, ministro. E obrigado, o senhor deu uma aula sobre a situação do Peru e tudo que a gente tem ali, né, do processo eleitoral deles. E o que a gente pode observar? Algumas pessoas ficam... Não, olha, tem uma pergunta que eu separei aqui, do Adrian Martins. Ele disse, desculpe minha ignorância, mas Alberto Fujimori foi ditador? E isso foi algo que colocaram muito, né, dentro do Brasil sobre o Alberto Fujimori. E o Fujimori, ele foi um homem que teve problemas, sim. Mas, como o senhor disse, o Peru já era um estado falido. Ninguém mais... foi mais ou menos a situação de El Salvador. E guardada as devidas proporções, o Alberto Fujimori, ele foi uma espécie de meu Deus, me fugiu o nome do presidente, de Bukele. Uma espécie de Bukele para o Peru na época dele. Só que ele fez isso pela base do extermínio, porque ele não estava enfrentando guerrilha urbana, ele estava enfrentando guerrilhas marxistas das mais violentas da história do continente, que é o Sendero Luminoso, que, assim, gente, muito do que o Sendero Luminoso fazia é o que é feito nos morros do Rio de Janeiro hoje, tá? O pessoal aprendeu muito com o Sendero Luminoso, diga-se de passagem, tá? E o combate ali não seguia exatamente as melhores práticas dos direitos humanos. Então, Alberto Fujimori, ele teve que pagar muito por conta disso. E esse foi o custo que ele pagou. Tá? Ninguém está defendendo que os excessos sejam os melhores possíveis, e tinha que ser assim mesmo e vamos passar pano. Não, não se trata disso, mas de se entender qual que era o cenário dentro do Peru. Tá? E isso levou ele a fazer alianças, a tomar medidas, teve alguns casos de corrupção, mas ele recuperou o país. Ele reestruturou o país e ele colocou o Peru novamente como uma nação, que era uma nação falida, como um país que poderia ser habitável novamente. Né? Acho que isso é importante da gente frisar aqui. E aí, ministro, o que eu ia perguntar para o senhor, nesse cenário todo que nós temos, como fica a situação do Brasil? Porque o Lula ele vai ficando cada vez mais isolado. Né? Querendo ou não, a chapa atual que governa o Peru, eles são a chapa alinhada ao Foro de São Paulo, por mais que a Dina Boluarte acabou se afastando, porque ela teve que assumir, ela não apoiou o autogolpe do Pedro Castillo no final de 2022, mas
ela também é alguém que veio das fileiras do Foro de São Paulo. Então o Lula ele vai perdendo todos os seus esteios. O Boric no Chile caiu, tivemos o Alberto Fernandes também na Argentina, que não conseguiu emplacar o seu sucessor. A coisa do jeito que está indo na Colômbia, como já era esperado, também está caindo. Agora o Peru, o Brasil está ficando isolado diplomaticamente e todos esses governos eleitos estão indo para essa nova organização diplomática do continente fora da OEA. E aqui que é interessante, porque os estados, o Foro de São Paulo sempre tentou isolar os Estados Unidos e o Canadá com a CELAC, que o senhor ajudou a tirar o Brasil na época, né, ministro? Acho que foi uma das primeiras ações que o senhor tomou como ministro, foi afastar o Brasil da CELAC, que depois o Lula trouxe com o Celso Amorim rapidamente de volta. E agora os Estados Unidos criou o Escudo das Américas, que é uma espécie de opositor à CELAC, e está esvaziando a CELAC e isolando o Brasil, porque com alguns pequenos países de exceção ali no Caribe, hoje o Brasil ele é praticamente, está às portas de ser um ente isolado à esquerda no Cone Sul. E isso é péssimo para o nosso país. Como que o senhor vê esse cenário projetando a Keiko presidente, de la Espriella presidente da Colômbia? Como ficaria o Brasil nesse cenário com Lula, né? Vamos considerar aqui que não tem eleição, vamos considerar o cenário, o status quo atual. Pois é, Paulo, eu acho que esse é o cenário que está se configurando. Quando você olha o mapa, você vê então, essa tendência de que fiquem o Brasil e o México na mão da esquerda e países, né, altamente influenciados aí pelo crime, né? Que são ainda os dois maiores países da América Latina, né? Então você vê como esse processo trabalhou bem, né? Porque eles conseguiram penetrar muito a fundo nos dois maiores países, né? E talvez, então, nos dois mais difíceis de mudar, justamente, né? Nos dois mais difíceis de trazer para uma rota, novamente, não é uma questão de direita, né? Para uma rota de democracia verdadeira, de economia de mercado, de liberdade, né? Isso eu gosto muito de falar com pessoas que eu converso, de outros países, né? Mas que são simpáticos, assim, a causa conservadora, mas muitas vezes quem tem uma visão mais superficial fala assim, então agora você tem uma onda de direita, depois de uma onda de esquerda, né? Teve uma pink tide, né? Uma onda rosa, não rosa, né? Muito mais que, enfim. Agora você tem uma onda azul, né? Que é a cor, muitas vezes, que simboliza o conservador. Não é assim, isso é como se a gente tivesse, né? No Liechtenstein, na Dinamarca, né? Que você tem um partido, né, de esquerda, de direita, que se sucedem no poder. Não é isso, né? É questão de você ter um projeto de poder associado ao crime organizado, à corrupção, e um projeto de acabar com esse projeto de poder do crime organizado e da corrupção. Na verdade, então é muito mais do que isso. Mas, enfim, então, como é que eu acho que era a estratégia do Lula diante desse cenário, né? Você ter o México, né, como uma referência, e Cuba, então, temos aqui ainda um eixo, mais ou menos, de América Latina, e enfim, algum outro que sobre aí e tal, já não, né, tem mais nenhum outro país, mas, sobretudo, o seguinte, vamos nos apoiar na China e na Rússia, e no Irã, né, as grandes potências totalitárias, o núcleo do BRICS, e vamos nos apoiar na esquerda europeia e naquele centrão europeu, né, que considera que tudo que vem da direita é populista, né, e que, no fundo, acabam fazendo o jogo da esquerda, como a gente vê aí no caso do Zapatero, na Espanha, que é um caso extremo, né, mas... E continuar, digamos, com uma certa aliança com a esquerda americana em torno de temas aí como a agenda woke, a agenda climática, né, e tudo isso está enfraquecido agora. Por quê? Os Estados Unidos, né, hoje tem uma política clara de... né, desmantelar a influência chinesa, russa e iraniana na América Latina, né, que era, né, talvez o grande combustível do Foro de São Paulo. Aliás, parênteses, né, a China construiu no Peru, né, durante o governo de esquerda, o que não sei se já mas virá a ser, se eles continuarem, o maior porto da América Latina, maior do que Santos.
né? Um porto que, enfim, para comércio, mas como qualquer dos portos que a China vem construindo para uso dual, né? Então a China queria, através do Peru, ter uma presença potencialmente militar, estratégica, no leste do Pacífico, né? É uma região onde eles nunca estiveram. Mas, enfim. Então, a influência dos totalitários diminuindo. A influência e o apoio das esquerdas europeias também já não conta. Essas esquerdas estão todas, as que ainda estão no poder, estão todas com a corda no pescoço, né? A gente, né, esse programa estava falando sobre a situação no Reino Unido, só para dar um exemplo, né? Mas na França, na Alemanha, né, os governos estão, esquerda ou direita, mas os governos tradicionais, dos partidos tradicionais da Europa, sempre foram muito mais simpáticos à esquerda latino-americana do que à direita latino-americana, estão todos ou comprometidos ou em vias de perder o poder, etc., né? Inclusive está se revelando, né, através, novamente, mais do esquema do Zapatero, que isso não era assim um apoio, digamos, por afinidades eletivas apenas, era um apoio por dinheiro, né, envolvendo corrupção, envolvendo proteção do crime e por aí vai, né? Então isso está muito enfraquecido também. E nos Estados Unidos, é claro, você tem hoje o Trump e a esquerda, digamos, Bernie Sanders dos Estados Unidos, tentando trabalhar internamente para desgastar um pouco o Trump, mas sem condições de sair em defesa dos seus aliados na América Latina, né? Então, Lula, a tendência é que ele fique isolado, não só na América Latina, no mundo, né? No mundo. E é uma questão diplomática, sim, mas é uma questão muito mais do que diplomática, né? Porque isso também eu sempre batalhei muito para a gente falar, que a diplomacia não deve ser entendido apenas como aquilo, eu sempre digo, né? Aquilo que os diplomatas fazendo coisas que são importantes para outros diplomatas, né? Não, diplomacia, né, tem que ser algo que faça coisas importantes para as pessoas, né? Para os povos. Então, na diplomacia, sim, mas diplomacia sempre você dá um jeito, não, vamos, né, fazer uma declaração aqui, uma declaração ali, isso ainda que o Lula está tentando, né? Vai a Barcelona, a declaração de não sei quem, temos 3, 4 países a favor do multilateralismo, mas isso não está colando mais, né? Porque... Desculpa eu cortar o raciocínio, mas isso que o senhor está falando é tão importante. Por favor. Porque uma coisa é a gente falar isso daqui, outra coisa é alguém como o senhor falar isso daqui. O Lula, ele está descolado da realidade, que o mundo tal qual foi no final dos anos 40 e no começo dos anos 90, ele está passando por uma nova organização mundial. Sim. Nós estamos vendo um novo ordenamento global sendo construído, e parece que ele está preso ainda em convenções da Guerra Fria, não está entendendo o cenário que o mundo está. É uma leitura correta isso, meu caro? Dentro do que o senhor está falando, por favor, continue. Não, totalmente, isso é fundamental o que você está falando, né? Porque essa diplomacia brasileira que está sendo praticada hoje, ela fala uma linguagem que já não corresponde à realidade. O Lula e sua diplomacia, né? Multilateralismo, né? Direito internacional. Ora, a realidade do poder hoje é que você tem blocos que estão trabalhando em função do crime e do totalitarismo, e blocos que estão trabalhando, países estão trabalhando em função da democracia e do combate ao crime, né? E, sobretudo por causa da liderança dos Estados Unidos, está sendo varrido todo esse jargão superficial e descolado da realidade, né? Então, o que o Trump quer? Acabar com, no caso da América Latina, acabar com todo esse esquema criminoso que está aí, o que envolve mudança de regime na Venezuela, em Cuba, né? E criação do escudo das Américas, e democracias efetivas, né, em todos os países, etc. Fim da influência deletéria das superpotências totalitárias, tudo isso. Mas e o multilateralismo? Não quero saber, né? E as nações latino-americanas também, os povos, acho que não querem saber. Eles querem ter a sua liberdade de volta, ter a sua dignidade de volta, a sua segurança de volta, né? Então não adianta, não, mas a nossa declaração que o Brasil fez foi muito elogiada pelos diplomatas europeus. Não interessa, né? Não interessa, né? Quero saber se... Hoje as posições diplomáticas do Brasil, elas não favorecem a segurança do país.
elas favorecem a permanência de sistemas ligados ao crime organizado, né? Então, você precisa mudar a linguagem, porque muda a realidade. Os diplomatas tendem a ser muito focados apenas na linguagem, os diplomatas brasileiros, sobretudo, né? E muito com essa obsessão, assim, tem que gostar do que a gente faz. Quem que tem que gostar do que você faz? O povo brasileiro ou os diplomatas europeus, os diplomatas americanos, os diplomatas iranianos, né? E eu sempre falei isso, a gente precisa de uma política externa para o povo brasileiro, não para os diplomatas e pessoas que escrevem artigo na Foreign Affairs, esse tipo de coisa, né? Isso aí não faz diferença. Então, o Trump está fazendo uma política externa que não é para Foreign Affairs. Ele sabe que é Foreign Affairs, Foreign Policy, tudo isso vai acabar com a política, vai detonar a política externa dele. Não importa, ele está mudando a realidade de poder no mundo, né? Está mudando a realidade de poder na América Latina, em favor dos países latino-americanos, né? Certo? Então, acho que Lula, a diplomacia brasileira não está preparada, né, para trabalhar nesse sentido. Eu tentei mudar um pouco isso, né, fazer uma diplomacia que justamente tivesse uma relação com uma mudança de estrutura de poder, né, em favor da democracia, contra as ditaduras, contra o crime, sempre é bom insistir nisso, né? Então, é uma época muito interessante de você observar isso, né, e observar como as palavras do jargão diplomático estão se esfarelando, certo? Elas não se sustentam mais, elas são espantalhos também, se você quiser usar essa imagem, e são espantalhos que assustavam, agora não assustam mais.